Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre a matemática no Enseja. Todos os anos nós temos vários candidatos tentando terminar os estudos com a prova do Enseja, mas acontece que a matemática ela tem sido uma pedra no sapato de muitos candidatos, tem tido uma alta taxa de reprovação. E isso acontece naturalmente, desde o nosso ensino fundamental, alguns que passaram pelo ensino médio, a maioria dos alunos tem dificuldade com essa matéria. E na prova do Enseja, isso não é diferente. Conforme nós falamos, todos os anos, todas as edições, são vários alunos que reprovam nessa área. Tem casos de candidatos que já estão na terceira, quarta ou até mesmo na quinta tentativa. Então, por que será que muitos acabam reprovando nessa matéria? Nós precisamos fazer uma autoanálise para a gente tentar entender os motivos. Se você está nessa situação de que já reprovou algumas vezes, é importante você também parar e analisar, pois se você continuar cometendo os mesmos erros, uma outra reprovação será certa. Então, nesse vídeo eu vou estar explicando alguns dos motivos por que eu acho que muitos candidatos reprovam nessa prova e o que você pode fazer caso esteja nessa situação. O primeiro motivo é porque muitos candidatos não estudam nada ou estudam somente em cima da hora. A prova do Enseja, ela tem uma alta taxa de reprovação em matemática, não porque a prova em si é difícil, mas justamente porque a maioria dos candidatos não estudam nada. Ou quando estudam uns dias, algumas semaninhas, e o resultado é o que nós vemos, muitos candidatos reprovados em matemática. E a prova, pessoal, ela é dividida em questões fáceis, médias e difíceis. Você também não precisa acertar todas as questões. Nós temos alunos que passam acertando 11, 12 ou até mesmo 13 questões, ou seja, acertando menos da metade da prova, mostrando que passar nessa prova do Enseja não é algo tão impossível assim. O que acontece, conforme nós estamos pontuando aqui, é que muitos candidatos acabam não estudando nada. Então, se você pretende passar em matemática esse ano e tem um pouco de dificuldade com matemática, a minha recomendação é já comece a estudar com antecedência, porque isso vai ser essencial para a sua aprovação. O segundo motivo por que muitos reprovam é a falta de domínio das operações básicas. Muitos candidatos vão para a prova sem sequer dominar as operações básicas. Não sabe fazer continha de divisão, multiplicação, com números naturais, com números decimais. Isso é um grande problema, porque na prova do Enseja caem muitas questões que você só resolve fazendo essas continhas. Então, se o candidato não sabe, ele perde uma questão fácil, e se ele sabe, mas não tem agilidade, ele vai ficar muito tempo somente tentando fazer as continhas. Então, se você quer passar no Enseja, aprender as continhas básicas, as operações básicas e ter agilidade para fazer o mais rápido que você puder, é essencial. Por isso, você precisa treinar com antecedência. Eu coloquei aqui um exemplo de uma questão que já caiu nos anos anteriores, que bastava você pegar o preço do produto e dividir pela quantidade. Fazendo isso, você ia encontrar o preço por unidade. Fazendo para todas, para a loja 1, para a loja 2, loja 3, loja 4, você ia encontrar a loja que tinha o menor preço por unidade. E assim você ia conseguir chegar na resposta. Então, veja, pessoal, uma questão que era para ser resolvida somente com continhas de divisão, e muita gente errou porque não tinha o domínio, ou se tinha o domínio, não tinha agilidade. O terceiro motivo por que muitos candidatos reprovam é porque muitos vão para a prova sem o domínio dos principais assuntos cobrados. Então, aqui eu vou estar colocando para vocês os 9 assuntos mais cobrados na prova do Enseja. E agora você vai olhar para eles e responder: será que você realmente tem ou sabe o mínimo sobre esses assuntos? Será que você sabe interpretar gráficos e tabelas, sabe calcular porcentagem, sabe calcular média, sabe fazer uma regrinha de 3? E a prova do Enseja, pessoal, ela costuma cobrar vários assuntos. Claro que nós temos muitas questões que você resolve somente com as continhas básicas, conforme nós falamos. Mas tem muitas questões que cobram assuntos variados, como nós falamos aqui,
porcentagem, média. E se você não sabe o que é média, como calcular média, você vai perder uma questão muitas vezes fácil, porque você não sabe calcular, não sabe fazer. Então, o terceiro ponto que eu vou colocar aqui para você é aprender esses assuntos. Se você quer passar no Enseja, você precisa saber o mínimo, o básico desses assuntos que eu estou colocando aqui para vocês. Então, aprenda, assista às aulas, desenvolva-se para você chegar lá na prova e conseguir pelo menos acertar as questões mais fáceis. O quarto motivo é porque muitos candidatos vão para a prova sem sequer fazer questões das provas anteriores. Então não adianta você só ficar vendo o videozinho da professora X ou do professor Y, achar bonitinho que ele explica bem, tal, que você entendeu tudo. Só que se você não resolver questões, você não vai conseguir se desenvolver. Porque as questões elas são o principal parâmetro para mostrar se você realmente aprendeu o assunto e está desenvolvendo, está aprendendo. Por isso que fazer questões das provas anteriores é fundamental. Então, toda vez que você aprender um assunto, como porcentagem, como média, como funções, você precisa imediatamente treinar fazendo questões. Então, baixa o aplicativo ou pega as provas anteriores e tenha e adquira a prática de fazer questões, porque são elas que vão mostrar se você chegará na prova com condições de realmente ser aprovado. E o último motivo que eu vou estar colocando aqui é o candidato que chega na prova e tenta resolver questão por questão. Pessoal, conforme nós já falamos, a prova do Enseja ela é dividida em questões fáceis, médias e difíceis, que estão embaralhadas. É claro que lá não vai estar marcando, essa questão é fácil, essa questão é difícil, essa questão é verde, essa questão é amarela. Não, isso não vai estar de certa forma especificado na prova, é verdade. Só que isso você identifica com a experiência. Aqui eu vou estar colocando duas questões. Uma questão era da mesada, que caiu na prova de 2022, que você resolvia somente com continhas de adição e subtração. A outra aqui já era uma questão mais complicada, que envolvia conhecimento de geometria plana. Então, qual das duas você pode perder mais tempo na sua prova tentando resolver? É claro que é a primeira questão. Então, você precisa ter isso na hora de fazer a sua prova. Você vai chegar lá, vai pegar a primeira questão. Você viu que ela é difícil, você pula para a próxima. Chegou na questão 2, você viu que é um assunto que você sabe, que você viu que é uma questão possível de resolver, você tenta resolver ela. Depois assim você vai passando para a questão 3, para a questão 4, até chegar lá na questão 30. Então, primeiro que eu quero de fato dizer para vocês, saia resolvendo na prova as questões que são mais fáceis para você. Claro que isso pode variar de pessoa para pessoa, mas primeiro saia resolvendo na prova as questões que você identificar que consegue resolver. Isso vai ser importante porque você pode, se você tentar resolver a prova de forma sequencial, tentar resolver questão por questão de forma primária, você vai perder tempo com questão difícil que você não vai conseguir resolver, você vai ficar nervoso, você vai ficar estressado, isso vai te desconcentrar. Então, tenha estratégia, tenha muita estratégia com as provas do Enseja. Conforme nós já falamos, você não precisa acertar todas as questões, você precisa focar nas que são mais fáceis e médias, porque essas que a maioria acerta são as que vão ter a maior pontuação e vão te trazer a sua aprovação. Então, conforme eu já falei, tenha estratégia ao fazer a prova do Enseja. Então é isso, pessoal. Acho que aqui eu consegui pontuar os principais motivos, porque a área de matemática do Enseja tem uma alta taxa de reprovação. Então, se você está nessa situação, já fez a prova uma ou duas vezes, procure refletir e fazer uma autoanálise sobre esses pontos que eu disse aqui. Se você está cometendo algum desses erros, consertar, trabalhar em cima deles é fundamental. Isso se você quiser ter o seu certificado. Então é isso, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau.